Índios isolados da civilização foram encontrados pela FUNAI, no Amazonas. Estavam próximos à fronteira com o Peru, numa região de difícil acesso. A etnia dos indígenas ainda não foi identificada. No vídeo, um homem com arco e flecha, uma cabana e uma plantação evidenciam a presença de índios isolados. A FUNAI também registrou fotos de ferramentas de caça feitas pelos índios. A tribo fica no Vale do Javari, que tem 85 mil quilômetros quadrados de extensão e fica no sudoeste do Amazonas, próximo à fronteira com o Peru. As imagens que acabam de ser divulgadas foram feitas por um drone entre julho e agosto do ano passado, durante a expedição Monitoramento da Presença de Índios Isolados no Rio Juruazinho. De acordo com a FUNAI, o território onde os índios foram descobertos é ocupado por pelo menos 6 povos indígenas. Tivemos a necessidade de nos aproximar bastante deles para ver se a integridade de seus roçados, a integridade da ocupação de suas malocas, do território que eles ocupam, permanecia. E a gente conseguiu, né, trazer pela primeira vez ali um registro de quem são esses grupos, as imagens deles, né? O objetivo da expedição, além de proteger os índios, era checar uma denúncia que apontava a presença de invasores na região, o que acabou não se confirmando. De acordo com a FUNAI, não houve interação com os índios e o contato só vai acontecer se a iniciativa partir dos próprios índios ou se o Estado tiver que intervir em uma eventual situação extrema. A equipe contou com o apoio da Polícia Militar do Amazonas e indígenas para chegar até o local. Foram percorridos 180 quilômetros pelos rios e mais de 120 quilômetros a pé dentro de mata fechada. Que o Estado consiga intensificar a vigilância na região e o monitoramento, consiga ampliar a presença dele naquela região, que é uma região muito grande, Vale do Javari. Nossa estrutura de pessoal não está à altura da dimensão do desafio. Conseguir desenvolver um trabalho de proteção desses grupos. Na mesma expedição, ainda foram flagrados 2 grupos de caçadores praticando crimes ambientais. Segundo a FUNAI, a região agora é considerada a que tem mais índios isolados no país, possivelmente no mundo. São 16 registros em estudo de índios isolados, 11 já confirmados. E para falar mais sobre os direitos dos índios, recebemos agora aqui no Jornal da Justiça o advogado Rafael Modesto. Doutor Rafael, obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde, Galton. Boa tarde, Rafaela. Como vimos na reportagem agora, né, índios isolados, mas eu queria que o senhor explicasse que índios isolados não significa índios desconhecidos. Confere isso? Exatamente. Isolados. Quem sabe se para boa parte da sociedade brasileira esses índios não existam. Nós não aprendemos nas escolas sobre os índios, o que aprendemos é folclore, né? Então, boa parte da sociedade brasileira desconhece os índios isolados, mas o Estado brasileiro os conhece muito bem, inclusive deve a eles uma política de proteção. A FUNAI reconhece, Rafael e Galton, apenas 26 grupos, povos ou grupos em situação de isolamento voluntário. É importante dizer que é isolamento voluntário. Grupos, etnias, não? Exatamente. Pode ser que seja uma etnia, um povo, pode ser que seja um grupo que se deslocou de determinado povo e por isso vive dessa forma, porque optou por essa forma de viver. Inclusive, os Tenharim, por exemplo, tem um grupo que é de contato, mas tem um grupo Tenharim que vive em situação de isolamento voluntário. Doutor, e como proteger o direito desses indígenas que estão isolados? Pois bem, veja, a FUNAI reconhece 26 grupos, né? A gente, o Conselho Indigenista Missionário, no qual eu trabalho, sou advogado do CIMI, que é ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem a ideia de que na região pan-americana existem 145 grupos. Só na região da Amazônia brasileira, 110 grupos só nessa região, sem contar outras regiões do Brasil que muito possivelmente tenham povos isolados. O que o Estado brasileiro deve? O Estado brasileiro, como reconhece apenas 26 povos, ele protege, de alguma forma, por bem ou por mal, né, quem sabe, dá para dizer assim, apenas 26 povos. Então, o restante está desprovido de proteção, que é a proteção contra a invasão de madeireiros, que acontece muito, garimpeiros, e até por parte do agronegócio, né? Exploração da agricultura em terras indígenas, desmatamento e posteriormente o gado, depois a soja
Então, o CIMI recentemente denunciou nas Nações Unidas sobre essa necessidade de proteção que o Estado não está dando a esses grupos isolados. Mas então o que a gente pode fazer para esses indígenas terem o direito respeitado? A gente sabe que tem essas invasões, essas possibilidades de crimes ambientais perto das regiões onde os indígenas moram. O que a gente pode fazer? Existe o estatuto? O que pode ser feito? Existe uma previsão constitucional, previsão legal de proteção aos índios. Inclusive, os tratados e convenções internacionais que o Brasil é parte garantem proteção e garantem que o Estado brasileiro deve essa proteção aos índios. Como? Primeiro, a gente vê a FUNAI sucateada. A gente precisa de um fortalecimento da FUNAI, precisa que o Estado brasileiro financie essas proteções, porque o único financiamento que a FUNAI tinha foi retirado no último período. Então não tem servidor, não tem dinheiro, não tem mecanismo de proteção. Precisa fortalecer o órgão indigenista que faz a proteção e reconhecer a existência de muitos outros povos isolados, para além daqueles 26 que a FUNAI reconhece. Está na Constituição Federal, inclusive, né, o direito dos índios. Exatamente. Ok, doutor Rafael Modesto, mais uma vez, obrigada pela presença aqui. Doutor, obrigado pela entrevista. A gente que agradece, muito obrigado.